Fala galera, eu sou o Rodrigo, esse é o canal Futiversal. O tema de hoje é um tema que está sendo bem polêmico, está sendo bem corriqueiro aí essa semana, que é sobre a manipulação no futebol brasileiro. Teve a CPI da manipulação no futebol brasileiro e o empresário, que eu não vou mencionar, mas todo mundo já deve saber, foi depor. No depoimento dele, ele simplesmente chegou e afirmou que já recebeu 300 milhões com esquemas e que já influenciou no rebaixamento de 42 clubes. Tá? A gente vendo, isso por um lado, já dá para ver que é um negócio bastante grave e que pode mudar a nossa percepção para sempre sobre o que é o nosso futebol. Tá? Fora que ele também afirmou que ele tem atletas em outros lugares, como a Colômbia, por exemplo. E assim, traz o questionamento que o John Textor não é tão maluco assim. Ou não é tão maluco. Assim, faz a gente perceber que o nosso sofrimento pelo nosso time, até às vezes o que a gente já gastou em material, como copo, camisa de futebol, né? Parece que pode vir a mudar a percepção sobre tudo o que é isso. Como isso poderia não acontecer? Se o campeonato paralisasse, todos os campeonatos paralisassem agora e dentro dessa linha de investigação ela fosse mais aprofundada e aí sim apontar quem está envolvido, né? Quem fez parte do esquema, isso é essencial também, tá? Ele mesmo já afirmou que faz parte existe um sistema e que sempre foi assim há muitos anos. Então, tem pessoas sendo beneficiadas, tem clubes sendo beneficiados com esse esquema, da mesma forma que muitas equipes, né, dentro dessas 42, foram prejudicadas. E assim, é inacreditável, 300 milhões, sabe? Inclusive, ele fez um panorama, né, ele fez uma conexão com as casas de apostas, que eu já vi um influenciador falar, né, já vi outra pessoa falando que isso seria o maior mal do futebol hoje. E realmente vem sendo, porque às vezes é inacreditável, e eu tiro como exemplo um lance que eu vi na segunda divisão da Alemanha, que foi um pênalti. O goleiro rolou pro zagueiro e o zagueiro simplesmente pegou a bola com a mão. Então, assim, fora os erros de arbitragens que assim são bizarros, que a gente não consegue explicar e são cada vez mais corriqueiros. E a gente, pô, não é possível, cara. Esse cara é um árbitro profissional e ele tá errando isso. E a gente, como brasileiro, sempre teve aquela percepção: ah, esse cara tá roubando, esse cara tá querendo prejudicar meu time. No fundo, a gente estava certo, de alguma forma. Sabe? Parece que essa reclamação que todo mundo acha que é meio clubista, ela não é tão clubista assim. Né? Quando a gente reclama dos erros bizarros, ó, eu como vascaíno convivo com isso. Com erro de arbitragem assim bizarros. Exemplo, que qualquer juiz, não existia VAR na época, e qualquer juiz poderia ver a olho nu isso. Aquela bola que o Diego Souza recebe no Engenhão, o Williams vem e praticamente leva a camisa do Diego Souza para casa. Entendeu? Foi um pênalti absurdo e que literalmente podia ter mudado o campeonato de 2011. O Corinthians não ter levado o campeonato de 2011. Ainda fazendo panorama com o Vasco. Eu sou vascaíno, então é mais comum ver isso. Primeiro jogo da Libertadores aqui, em São Januário. O Alexandro vem, faz o gol e o juiz dá impedido. Só que quando você puxa a imagem do impedimento, o Fagner não, desculpa. O Fagner jogava no Vasco. O lateral do Corinthians aqui,
acho que não lembro se era Alessandro ou Fábio Santos na época, dava literalmente condição pro Diego Souza fazer o gol. E foi um erro que mudou a história do jogo, porque o Corinthians ganhou de 1-0 lá. Tudo bem, o Corinthians podia ter ganhado de 1-0 lá e o jogo ir pros pênaltis. Entendeu? E muita gente diz que isso é culpa dos. Essa culpa acarretou no surgimento do Tite. Mas isso é outra história. Então, assim, é, tô vendo aquela notícia também, tô acompanhando, né? Porque eu estava lendo para poder fazer esse vídeo. Ele literalmente disse que esse esquema de manipulação existe há mais de 40 anos. Então, assim, parece que em mim, né? Essa é a minha opinião, tá? O nome do quadro é Ter Opinião é Resenha, então essa é a minha opinião. É um balde de água fria, porque tudo que a gente sabe de futebol brasileiro, de alguma forma, parece ter sido contaminado com algum esquema de corrupção, com algum esquema de manipulação. Ele mesmo diz na notícia que tem jogadores dentro de equipes que literalmente estão ali para rebaixar as equipes. Então, assim, eu não sei. Eu gosto de futebol, assisto futebol todo, sempre quando eu tenho um tempo eu assisto, mas sempre agora que tiver um erro crasso assim, bizarro, eu não vou conseguir ver da mesma forma que eu via antes. O cara errou porque ele é burro, o cara errou porque ele é ruim. Não, não vou conseguir ver dessa forma. Eu vou ver da forma que esse cara tá manipulando. Faz parte de esquema de corrupção, porque tem uma parte no vídeo, inclusive, né? Ele fala dos juízes e do VAR. Que os juízes ganham 7 mil por jogo e no VAR eles ganham por volta de 1.500. Então, assim, tem juiz que só na hora do jogo já tá ali pedindo. Ah, já fez o depósito, já fez o Pix e tal. Então, assim, torna-se algo extremamente decepcionante, principalmente porque eu vivo desde criança dentro do futebol, assisto. E vai me fazer ver o futebol de uma forma totalmente diferente que eu vejo hoje. Pelo menos o futebol brasileiro, né? Ele disse que tem atletas fora. Disse Colômbia. Fora, fora isso, ele não disse outro lugar que poderia ser, né? Então, o que que a gente chega à conclusão? Porque quando o Textor começou a apontar que existiam esquemas, que é, tinha gente sendo beneficiada, todo mundo chamou ele de maluco, todo mundo chamou ele de chorão, falaram que ele tinha que ser banido, mas não, o cara realmente, ele tem alguma coisa. Ele tem alguma coisa que ele não pode, por alguma razão, mostrar pra gente agora. Mas que quando vier, vai vir derrubando muita gente. Vai vir derrubando muita gente. Muitas coisas que a gente possa ter, né, algum pensamento que a gente possa ter em relação a certos clubes podem se concretizar. Eu não vou dizer nomes aqui, mas você já sabe muito bem a quem eu devo estar falando, sabe? Então, assim, o Botafogo se ferrou no ano passado, perdeu o título que perdeu por conta do psicológico. Isso aí, todo mundo acho que concorda. Mas eu não colocaria a culpa 100% do psicológico. Muita coisa estranha também aconteceu. Isso aí eu não vou negar, não. Tá? Então, a conclusão que eu tive para você é: João Texton não estava louco. Não está totalmente errado. Né? E, cara, fica aqui meu agradecimento a ele. Sabe? Ele foi um cara que botou a cara. Ele tá enfrentando o sistema. Ele é um cara extremamente necessário pra gente aqui. Principalmente pra gente que gosta de futebol. Porque, cara, eu não quero perder aquela magia. Não quero perder aquele sentimento bom que eu tenho quando eu tô assistindo futebol. Sabe? Porque agora, no momento, eu perdi. Mas se isso for resolvido, se isso for apurado, e se isso acabar, e a gente meio que não voltar, mas iniciar o estado de normalidade, porque 40 anos não
Parece que não existiu normalidade, pelo menos dentro do nosso futebol. Eu vou me sentir bem. Falou? Diz aqui nos comentários o que você acha sobre o caso, sobre o que tem acontecido e como você vai se sentir a partir de agora. Porque tudo agora é suspeito.